Queria falar com os irmãos sobre essa galera aqui. Os irmãos conseguiram entender assim, mais ou menos em que momento histórico foi esse vídeo, foi feita essa música, em que momento histórico foi esse vídeo, os irmãos conseguiram entender? Sobre ditadura. A ditadura militar. Deixa eu explicar mais ou menos assim, mais ou menos, o que foi a ditadura militar para quem não conhece. No ano de 1964, a gente tinha um presidente chamado João Goulart. Mais famoso Jango. E ele, obrigado a Deus. A galera da antiga aí da época aí, 1974. O que acontece? Esse presidente ele estava, né, no poder. E ele foi convidado a se retirar pelos militares do Brasil. Quando os militares tomaram a posse, eles criaram várias constituições. E uma dessas constituições é chamada de AL5. E essa constituição, ela tem várias regras que os brasileiros tinham que seguir na época. Uma das regras era não precisaria de voto para ser presidente, seria repudiada toda e qualquer ação contra o governo, as faculdades iriam se privatizar, né? Seria censurado toda e qualquer música ou peça ou filme que falasse algo contra o governo. E aí, eles fizeram essa tal dessa R5 aí. Tem várias R, 1, 2, 3, 4, dessa R5 aí. Só que eles mexeram com o pessoal que eles não tinham que ter. Acho que foi a pior coisa que os militares fizeram na vida deles. Eles mexeram com a juventude do Brasil. E a juventude do Brasil eram os estudantes daquela época. Eu quero falar isso com vocês. É aí que eu quero entrar para vocês. Os jovens resolveram não aceitar as leis que os militares ditavam no Brasil naquela época. Os jovens não aceitavam naquela época as coisas que aqueles caras estavam impondo a eles. E o que eles fizeram? Foram para suas casas, fecharam suas portas, e vão ficar escondidos aqui, deixar os militares fazerem o que eles quiserem, amém? Não foi. A galera pegou, juntou, foi o pessoal das faculdades aí, saíam nas ruas a fim de protestar, a fim de lutar contra a ditadura militar que existia no Brasil naquela época. E eles saíam por todo o Brasil. Diferente do que algumas pessoas pensam, eles não iam para as ruas a fim de brigar com os militares, a fim de bater os militares ou matar os militares. Não, eles só iam para a rua a fim de falar, não, a gente não aceita o que esses caras ditam para a gente. A gente não quer saber de seguir isso que esses caras querem. A gente quer liberdade. A gente quer um povo no poder. Porque nós estamos na maioria. Nós não vamos deixar essa galera aí que está no poder, de terno verde, tomar conta do Brasil. O que a gente quer votar, a gente quer entrar na faculdade e poder criar os nossos trabalhos. Esse é o que a gente acredita. Eles iam para as ruas. E o interessante, que eu às vezes fico me perguntando, da onde saíam a força dessa galera. Porque eles iam para a Cinelândia, que elas tinham um pouco mais ali, perto do Palácio do Catete, se eu não me engano. Não sei, o Palácio do Catete não. Ali na Cinelândia, ali mesmo no lago ali, que era a festa do governo. E eles apanhavam e apanhavam dos militares e não desistiam. No outro dia eles iam para a rua novamente. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu nunca vi uma letra de música, o Vitor vai entender isso, o Luiz, igual você, uma melodia tão simples, com duas notas, uma letra de música é tão forte quanto essa letra. Quando eu li a letra dessa música, eu falei, essa música aqui é evangélica, na moral. Essa música aqui é evangélica. Verdade. Eu lembro das para sempre seremos um,
irmã dela estava inspirada no Espírito Santo dele com essa moça. E a galera ia para a rua com a força de de repente entender que eles iriam vencer aquilo. E eles acreditavam que eles iriam vencer, porque eles não desistiram. Os irmãos não entenderam, a ditadura militar vai acabar em 1984, 85, ou seja, 20 anos depois. E eles iam para a rua, eles foram 20 anos, durante 20 anos, apanhando da polícia, morrendo, tá? Eles iam para as ruas, homens e mulheres. Eu estava pesquisando sobre isso, e eu vi alguns relatos, inclusive eu vi um relato próximo a mim, que é o pai de uma menina que trabalha comigo. Ele fazia medicina na UFRJ, lá em 1977, se não me engano. E eles lutavam contra o governo, eles saíam, eles apanhavam, de mão dada. E às vezes, ele fala que às vezes eles iam de mão dada assim, e os militares iam batendo neles, e eles iam empurrando os militares, não batiam nos militares, eles não brigavam com os militares. Claro, tinha alguns que tacavam pedras e tudo mais, para poder inibir também, que eles também não estavam ali só para apanhar, eles só queriam só paz, só isso. E ele fala que eles correram para a faculdade, e um dos jovens que tomou um tiro e caiu no chão com um tiro. E aí a galera está dentro da faculdade falou assim, gente, você não pode deixar aquele cara lá, tem que puxar ele. E eles saíram da faculdade, apanhando, pegaram o corpo daquele jovem, colocaram dentro da faculdade, eles eram da turma de medicina. Eles operaram aquele jovem dentro da faculdade, eles tiraram a bala que estava naquele jovem, estancaram o sangue, mas infelizmente o jovem veio falecer lá dentro da faculdade, porque os militares não deixavam ele sair. E eles não desistiram. Pegaram o corpo daquele jovem, o caixão daquele jovem, e foram para fazer uma caminhada chamada, vocês não conhecem aí, uma caminhada que foi conhecida como caminhada de 100 mil. 100 mil jovens tomaram Rio Branco e a Cindelândia, colocando o caixão daquele jovem na mão, e eles foram protestar contra o governo, porque eles não aceitavam aquilo. Eu comecei a pensar assim, meu Deus, e anotei umas coisas aqui que são as qualidades que eles tinham naquela época. Inclusive, uma dessas qualidades foi posta pelo pastor Leio Barreto, ele falou uma coisa muito interessante. Aquela geração era uma geração que sabia onde queriam chegar. Era uma geração que sabia o Brasil que eles queriam. Uma geração que acreditavam que eles podiam mudar o Brasil. E quando você acredita em alguma coisa, você não desiste daquela coisa que você acredita. Você não desiste do que você acredita. Eu fui lendo sobre a ditadura militar e fui ganhando uma força dentro de mim. Uma força dentro de mim. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu fiquei 2 dias ligado na festa aqui de Jesuína, ligado na festa de Jesuína e querendo fazer, porque eu li sobre esse pessoal aqui. E o Leio Barreto fala, eles sabiam o que eles queriam, eles tinham um ideal, eles tinham um objetivo, e eles falavam assim, nós vamos conseguir alcançar esse objetivo. Era uma geração que saíam desmundadas na rua para defender os seus pensamentos. Era uma geração que tinha muito a falar e não podiam falar, que eram censurados. Diferente talvez de hoje, da nossa geração que tem muito a falar, pode falar e não fala. A geração talvez de hoje seja a geração internética, não sei se é essa a palavra certa, geração do Facebook, eu gosto também, adoro o Facebook, geração do Twitter, que tem muito a falar e não fala, porque não querem falar. Ficam colocando seus recadinhos no Facebook, achando que estão dando uma lição de moral às pessoas, mas não estão. Eu gosto do Facebook, já falei para o irmão, eu passo vários momentos no Facebook e eu adoro o Facebook. Só que talvez na nossa vida não existe só o Facebook. Tem um pastor chamado pastor John Cooper, pastor dos Estados Unidos, ele fala assim, ó, o Twitter e o Facebook veio para provar, no fim quando Jesus voltar, que você teve tempo de ler a Bíblia e orar. Quando você falar, eu não tive tempo, porque eu estudava, eu trabalhava, porque eu fazia várias coisas, aí Jesus vai falar assim, ó, você tem uma conta no Facebook, não tem? Você tem uma conta no Twitter. Então você tinha tempo para orar e jejuar e ler a Bíblia. Então, eu lembro sobre aquela geração, a geração da ditadura militar, e eu quero dizer para os irmãos que eles conseguiram vencer a ditadura militar.
Tem um outro relato que o comunista da Band News, uma rádio que eu ouço muito. Eu não lembro agora o nome dele, era dos Carlos, que é. Não me engano, se é Carlos Navarrete, não sei, Rui Castro, não lembro agora, é o advogado, jornalista. E ele falava assim: ó, nós íamos para a faculdade apanhando, nós saímos da faculdade apanhando, e nós não desistimos nem da faculdade, nem do que a gente acreditava. E só para voltar naquele pai daquela menina, eles fizeram a formatura agora, no ano de 2009, a formatura deles, porque eles só puderam fazer naquela época, porque a ditadura não deixou, e agora, não sei, 40 anos, 50 anos depois, eles fizeram a formatura deles. E aí eu comecei a pensar assim, o que a minha geração tem feito diferente, ou tem feito para poder ser igual a essa geração aqui? Hoje nós não precisamos sair na rua e brigar com os militares. Hoje nós não precisamos sair na rua e apanhar dos militares. Mas eu quero dizer para os irmãos que hoje existe uma ditadura em nossas vidas. Hoje existe uma ditadura no Brasil que se chama a ditadura. Talvez eu vou falar para os irmãos aqui alguns nomes de ditaduras que existem no Brasil. Ditadura do crack. Ditadura das letras pornográficas de funk, ditadura da prostituição, ditadura do homossexualismo, que tem hoje assolado o Brasil. E esses jovens ali saíram na rua a fim de buscar e recuperar o poder e dar na mão do povo. E eu fiquei pensando assim, hoje nós temos uma geração inteligente, nós temos uma geração que conhece as coisas, nós temos uma geração que tem acesso à internet, porque eu sei disso tudo aqui, não porque eu aprendi na escola, mas porque eu busquei na internet, relatos e outras coisas mais. Então, uma geração inteligente, só que uma geração que vive presa nas suas casas, se preocupando com as suas próprias vidas. Uma geração que vive preso no seu trabalho, no seu mundinho, achando assim, porque eu faço muita coisa, eu não posso ir na rua e pregar o evangelho. Porque eu faço muita coisa, eu não posso sair com um grupo de irmãos da igreja e pregar e resgatar um jovem que está preso no saco. Porque eu faço muita coisa, eu não posso de repente pregar e sair porque eu tenho filho, porque eu tenho trabalho, porque eu tenho uma faculdade, porque eu tenho uma conta no Facebook, eu posso pregar pelo Facebook. Só que os cracudos não estão no Facebook. Os cracudos estão na rua. Os homossexuais não estão no Facebook. Os homossexuais estão na Lapa, estão em Caxias, ali em Madureira. Estão nas suas vidas. As pessoas que nos funk não estão no Facebook quando a gente está 2 horas da manhã. Eu várias vezes estou no Facebook até da manhã. Os funkeiros não estão lá. Os funkeiros estão no funk, curtindo via show e rindo bacalhau. Só que a nossa geração é uma geração, sabe de quê, irmão? A nossa, eu falo nossa porque eu também faço parte dessa geração. Geração de egoísta. Geração que pensa no seu próprio mundo. Não, eu vou estudar, eu vou ser alguém na vida. Tudo bem, você vai fazer tudo isso, eu faço tudo isso, você faz tudo isso. Só que a gente precisa entender uma coisa. Nós estamos certos de Deus acima de todas as coisas. E Deus ele deixa algo na vida dele e que nós temos que cumprir. Porque se nós não cumprimos, não vai precisar nós estarmos aqui no banco sentado. Da palavra dele fala assim, ó, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele fala assim, eu garanto você. Eu garanto você. Infelizmente tem que falar isso para os irmãos. Eu estudo, eu trabalho, você estuda, você trabalha, você é casado, você namora, você é noivo, ou você tem filho, mas infelizmente tem que falar com os irmãos. Nós somos egoístas, pensamos somente nas nossas vidas. Diferente dessa geração aqui, que saía nas ruas e apanhavam juntos, não corriam. E quando alguém caía no chão com um tiro, eles saíam apanhando e buscavam aquele corpo ali e traziam para dentro da faculdade, para onde eles tivessem que ir. Eles entendiam assim. O Luiz Carlos Prestes, por exemplo, Luiz Carlos Prestes foi preso. Ih, melhor a gente parar, hein, cara. Melhor a gente parar porque, olha só, vou falar para o seu negócio. Esse cara foi preso. E dizem que lá na hora da tortura o negócio é doido. E o negócio era doido. O negócio era da tortura.
Existia um negócio chamado gaveta. Não quero nem falar para os homens aí que era gaveta. Era uma gavetinha desse tamanho. Vou falar bem aberto esse mundo aqui, ó. Existia uma coisa chamada. Eles falavam assim, ó, abre a perna aí, eu vou fechar a gaveta agora. As mulheres recebiam choque dos seios. Então eu quero dizer para os irmãos, e eles tinham todos os motivos de desistir, e falar assim, eu não vou ir atrás. Se eles desistissem, nós estaríamos aqui hoje, 8 horas pensando assim, vamos embora porque 10 horas tem que estar em casa. Porque era assim, 10 horas da noite, ninguém podia estar na rua, só os militares. Ou quem trabalhasse e tivesse alguma coisa que gostasse que estava fazendo naquele momento. Ou seja, estaríamos aqui correndo, pensando, não, vamos ter que ir para cá logo. Se aquela juventude desistisse. Aonde eles buscavam força? Eu não sei. Eu não sei onde eles buscavam força. Eu sei que eles acreditavam no que eles achavam que ia acontecer. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias agora no livro de João, no capítulo 12, versículo 14, na parte B do versículo. Eu vou ler rapidinho para a gente poder ir logo. João capítulo 12, versículo 14, vou ler aqui rapidinho. Aqui, na parte B. Jovem, eu escrevi porque vocês são fortes, e em vós a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Não era aqui que eles buscavam essa força. 1 João, desculpa. 1 João. Não era aqui que eles buscavam força. E hoje, a minha geração tem um Deus que dá força, tem um Deus que é rei das nações, tem um Deus que nos garante e fala que nos deu força, e nós não fazemos nada para mudar a nossa juventude. Nós não fazemos nada para mudar as pessoas que estão aqui no Parque das Missões. Temos responsabilidade com a nossa namorada, de levar ela em casa. Temos responsabilidade com a nossa esposa. Tem que ser isso tudo, claro que tem que ser. Só que infelizmente tem que falar agora, você é servo de Deus, cara. O servo de Deus tem que ter compromisso com a palavra dele também. Somos servos de Deus. E servo de Deus tem que ter compromisso com esta palavra aqui. Se você não tem, se eu não tenho, se você não buscar, queridos, para você que é servo de Deus, você é batizado e membro dessa igreja. Se você não tem compromisso com essa palavra aqui, começa a rever aí seus conceitos, porque você está, talvez você está fazendo alguma coisa errada. Eu quero falar para os irmãos que nós temos que parar de pensar em nós mesmos. Somente em nós mesmos. Eu quero falar para os irmãos que existe uma juventude que depende da gente. Você bem mais. Eu acredito que essa geração aqui da ditadura militar acreditava assim, ó, existe uma geração que vai vir depois da gente que precisa da gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Existe uma geração que vai vir depois de você, que são os seus filhos, que são os meus filhos, que dependem de você. Talvez se eu ganhar um cracudo ali, com um funkeiro, com um homossexual, eu vou estar de repente impedindo do meu filho ser talvez evangelizado pelas drogas, ou pela homossexualidade, ou pelos vários pontos. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A palavra de Deus fala que nós somos geração eleita, povo escolhido do Senhor. E nós temos toda a força para poder mudar, pelo menos, a situação do Parque das Missões. Estava conversando hoje com o Osias, que vai na casa lá do Osias, para buscar o dinheiro da cantina que a gente foi contar junto. E a gente estava falando sobre uma coisa
que era as pessoas que fazem faculdade, que trabalham, que talvez não tenham tempo para fazer alguma coisa. Nós estamos mostrando sobre isso. Por isso que isso vem na mente agora. E que eu quero que os irmãos pensem, o que nós temos feito para mudar a nossa geração? O que nós temos feito diferente desse pessoal aqui, ou igual desse pessoal aqui, para mudar a nossa geração? E eu quero que você saia daqui hoje pensando assim, eu posso transformar pelo menos a minha vida. Eu quero dizer uma coisa para vocês, eu não preciso fazer isso sozinho. Eu não preciso estar embaixo das emoções sozinho. Uma coisa que nós estávamos falando também hoje lá era o pessoal das igrejas aí que estão aí e que fazem as coisas acontecerem. Na sexta-feira, quando nós fizemos o último ensaio para fazer a quadrilha aqui, o Douglas, que era aquele que trouxe aquela palavra, ele falou assim, vamos ajoelhar aqui agora e vamos orar pelo Parque das Missões. Ele falou assim. Aí eu falei para ele assim, cara, ora pelos jovens que estão afastados da minha igreja. Eu falei alguns nomes para ele e ele orou por esses jovens. E Deus é fiel. Maurício está aqui. Maurício está aqui. Por quê? Porque eles escolheram talvez fazer diferença. Então a gente vai lá, cara, vamos ajudar vocês lá a pregar o evangelho do Parque das Missões. Eu gostaria que talvez nós saíssemos daqui, nesse momento dessa palavra, pensando numa coisa. A minha juventude é forte. A juventude da igreja Batista Parque das Missões é forte. O Léo, o Eduardo, o Luan, o Luiz, o Márcio, a Jéssica, a Larissa, a Natália, o Vitor, a Michele, a Keila e outros jovens mais, nós somos fortes. Só que nesse momento nós estamos um pouco assim, descansando. E talvez a nossa igreja tenha alguns lugares vazios, porque a gente não tem lugar para